Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista, como vocês estão? Aqui é o MP dos Santos para mais um vídeo hoje no canal. Hoje a gente vai falar aí um pouco sobre a principal notícia que teve no Santos aí nesse final de semana, tirando os anúncios, né, da contratação de Zé Ivaldo e Luizão, que a gente já sabia como certos. É a notícia de que David Washington é interesse do Santos. O Santos pensa em repatriar David Washington, jogador revelado aqui, que a gente viu muito pouco no profissional, né? Mas o que a gente viu, pelo menos eu particularmente, gostei muito. A notícia foi dada na noite de ontem pelo Lucas Mussetti, jornalista da UOL. Pedro Caixinha gosta do nome, tem interesse na contratação do atleta e seria uma alternativa importante para substituir o Tiquinho, visto que ele tem um histórico de lesões. Já é um jogador, por mais que tenha 33 anos, tem uma idade um pouco mais avançada e é uma opção interessante que pode inclusive jogar junto de Tiquinho Soares, né? Pode jogar também pela ponta, principalmente pela esquerda, pode fazer a posição de segundo atacante e aí o Santos vai atrás dele. Já tinha tido interesse no final do ano passado, negociações não avançaram. Vamos ver agora se com o novo CEO do Santos a gente consegue ir buscar esse reforço, né? Um reforço que para mim seria importantíssimo. Seria bom demais ver um menino da Vila de volta a casa para a gente poder ver um pouquinho mais dele, a gente ver o futebol dele. O David Washington, que não teve muitas oportunidades ainda na equipe principal do Chelsea, jogou principalmente pelo Sub-20 do Chelsea, jogando na Premier League 2 lá, né, que seria o campeonato Sub-20. E tem bons números no Sub-20. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Detalhe que a negociação é complicada, a negociação é difícil. Primeiro ponto, porque o David Washington ainda pode jogar pelo Sub-20, tem idade para jogar no Sub-20. Segundo ponto, que o Chelsea não tem tanto interesse na negociação do atleta no momento. E o Santos também não tem capital para fazer uma proposta de compra, por exemplo. O Santos vendeu o David Washington por 16 milhões de euros ao Chelsea. O Chelsea provavelmente desejaria aí pelo menos o mesmo valor aí investido na contratação do atleta, já que ainda não teve nenhum retorno esportivo ainda com o atleta. A gente sabe que o Chelsea é um clube que está tirando para todo quanto é lado, né? A gente viu nas últimas janelas contratar inúmeros jogadores e aí a maioria deles não vai tendo oportunidade. A gente viu o caso do Ângelo, a gente viu o Andrei Santos, o Ângelo inclusive já negociado, já foi vendido ao mundo árabe, está lá na equipe do Cristiano Ronaldo, ao Nasser. Então, isso é um ponto negativo, né? Que a gente vai vendo. Muitos grandes jogadores revelados no Brasil vão sendo negociados para o Chelsea, né? E é o caso do Estevão, que para mim, mesmo sendo jogador do Palmeiras, é um grande craque, tá? Tem um potencial absurdo. Eu falo aqui com meus colegas, meus amigos, que desde do surgimento do Neymar, eu não vi um jogador tão bom no Brasil. Não quero comparar um com o outro de jeito maneira, são dois jogadores diferentes, apesar de terem algumas características similares, mas o último grande craque que a gente viu ser revelado no Brasil, que a gente teve uma boa amostragem no futebol brasileiro, tinha sido o Neymar. Depois dele, a gente viu a maioria saindo. Desculpa aí, galera. A gente viu a maioria saindo muito jovem, sem jogar muito no futebol brasileiro. O próprio Endrick, que foi para o Real Madrid, a gente viu ali talvez um ano dele, no máximo, aí, jogando em alto nível no futebol brasileiro, e ele desequilibrou realmente aí no Campeonato Brasileiro, que a gente viu. Então é isso, negociação é difícil, negociação é complicada. O Santos deve fazer a proposta de empréstimo, talvez como opção de compra. É avaliada também a obrigação de compra, mas no momento o Santos não tem dinheiro para comprar, a gente sabe disso. A gente sabe a dificuldade que o Santos está tendo no mercado para contratar jogadores, né? A gente vê a maioria das contratações do Santos empréstimos com opção de compra, um ou outro com obrigação de compra. A aquisição mesmo, a gente viu o Tassiano e o Tiquinho muito por conta do interesse do Botafogo em levar o Jair. Tudo indica que a negociação vai ser concretizada. Tiquinho Soares, como eu disse ontem, já foi ao CTR Pelé para a realização de exames médicos. E o Tassiano deve ser anunciado ainda essa semana, provavelmente amanhã. Amanhã, terça-feira, deve ser anunciado aí a chegada de Tassiano. Hoje, mais cedo, a gente já teve o anúncio de Leonardo Godoy, lateral direito, que vem do Atlético Paranaense. Como eu já disse anteriormente, eu creio que não chega para ser titular. Acho que nem disputar a posição com o JP Sherman ele tem qualidade. Acho que o JP Sherman vai ser nosso lateral direito titular indiscutivelmente. Mas vai ser uma opção aí para o banco de reservas, para algumas variações táticas aí que o Pedro Caixinha pode desejar fazer.
Certo, vamos analisar um pouquinho aqui dos números do David Washington lá no Chelsea, principalmente no Sub-20. A gente vai ver que ele teve alguns jogos no Chelsea profissional, mas não teve gols, não teve assistência e é uma amostragem muito pequena, né? Vamos abrir aqui a página do Transfer Market do David Washington. E aqui são os números deles. Foi pelas ligas, copas e aí teve alguns jogos na Sul-Americana, né? Sempre saindo do banco. Então vamos lá. No profissional do Chelsea, ele teve 2 jogos na Premier League, só 11 minutos, né? Só 11 minutos, também não dá pra fazer muita coisa em 11 minutos em 2 jogos, né? Jogou a média aí de 5 minutos por jogo. Teve alguns jogos aí na Copa, né? A Copa da Liga, a Copa da Inglaterra, 14 minutos aqui na Copa da Inglaterra pelo Chelsea e aqui pelo Chelsea Sub-20, onde ele teve mais jogos, né? Ele teve jogos aí na temporada passada dos playoffs e alguns jogos da temporada regular, digamos assim, né? Da fase de pontos da Premier League 2 e esse ano aí já teve 5, nessa temporada já teve 5 jogos aí, 4 gols e 1 assistência em 239 minutos. Isso aqui dá uma média, se eu não me engano, de uma participação em gol a cada 40 e poucos minutos, 45, 46 minutos. É uma média muito boa, mas lembrando que é no sub-20, né? Não é no profissional. Ano passado ele teve 5 gols em 9 jogos na temporada regular e nos playoffs, em 2 jogos, fez um gol em 91 minutos. Então ele vem mantendo essa média no sub-20 de uma participação em gol a cada mais ou menos 45 minutos, 50. Ano passado um pouquinho abaixo, que ele teve uma minutagem um pouco maior, mas médias legais. Pelo Santos, a gente viu muito pouco dele, né? Foram 9 jogos na Série A, apenas 425 minutos. Dá uma média aí de pouco mais de 50 minutos, pouco menos de 50 minutos. Teve 2 gols aí, a gente gostou muito, pelo menos eu gostei muito do que eu vi do David Washington no time profissional do Santos. Ele também jogou alguns jogos da Copa do Brasil e também jogou a Sul-Americana, mas a maioria dos jogos saindo do banco. Se eu não me engano, ele teve 1 ou 2 jogos só como titular, né? No ano de 2023, o fatídico ano do nosso rebaixamento. Ele que saiu no meio da temporada, né? Na janela do meio do ano, ele foi vendido ao Chelsea. Acabou não tendo praticamente oportunidade nenhuma na equipe principal, né? Esse ano ainda não teve nenhuma oportunidade. Esse ano não, essa temporada, né? Não teve nenhuma oportunidade ainda na equipe principal, jogando mais aí pelo sub-20 do Chelsea. Seria muito legal a gente poder ver o David Washington de volta ao Santos, cara. Eu gostaria demais. Lembrando que ele é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, aí um dos maiores empresários aí do futebol nacional, um empresário conhecido aí no mundo do futebol também internacional, né? Então, aqui mais era isso que eu queria falar hoje, tentar aí trazer essa esperança aí para o torcedor santista, tomara que dê certo essa negociação, lembrando que ela é vista como muito difícil, então o Santos vai ter que usar esse seu poder de convencimento para fazer o Chelsea liberar o jovem David Washington. Se vocês perguntarem a minha opinião, se eu acho que vem ou não, eu diria que eu acho que não. Eu estou fazendo esse vídeo mais porque é um menino da Vila, é um jovem que a gente gostaria de ver mais jogando pelo Santos, porque a gente viu muito pouco, né? E aí talvez dentre os últimos centroavantes que o Santos revelou, que foram vários, né? Desde Gabigol, Yuri Alberto, Marcos Leonardo e o próprio David Washington, tirando o Gabigol aí, o que a gente mais tinha expectativa, né? Eu acho que era o David Washington. Apesar do Marcos Leonardo ter jogado muito bem, o Caio Jorge, no pouco período também que foi titular, jogou bem. O Yuri Alberto, a gente já não teve uma amostragem tão grande no Santos. Mas, no meu ponto de vista, o David Washington é tecnicamente, né, plasticamente também, né, era o mais bonito de ver aí de todos esses. Tem a possibilidade de jogar aberto, pela esquerda principalmente, faz a posição de centroavante, faz um segundo atacante. Seria até interessante se a gente conseguisse ver Tiquinho Soares e David Washington jogando juntos, né? Eu acho que seria maravilhoso, seria muito importante para o Santos. Outro destaque aí, negociação com o Nicolas Eliasson, né, jogador sueco, que eu falei ontem, que o Santos vai buscando aí a negociação dele. Parece que o AEK não gostou dos valores propostos, né, pelo Santos, desejava alguns valores a mais. O Santos pensa em converter esses valores aí que o AEK da Grécia deseja em bônus, de acordo com o desempenho do atleta, mas no momento a negociação também é vista como difícil, tá? O Santos ainda enfrenta a concorrência de Grêmio aqui no futebol nacional, tem alguns times do mercado internacional que buscam também o jogador. Lembrando que o jogador é filho de mãe brasileira, se não me engano, né? Isso, mãe brasileira. Então, acho que ele tem um desejo de vir ao Brasil, né? Alguns veículos aí de notícias soltaram informação que ele tem o desejo de vir ao Santos.
mas a gente sabe que passa muito além do desejo, né, para a gente conseguir a contratação de um jogador. Então, por enquanto é isso. O Santos já fechou com o Álvaro Barreal, então a gente totaliza um total de 6 reforços até o momento. Tiquinho Soares, Tassiano, Barreal a ser anunciados. Anunciado já Leonardo Godoy, Zé Ivaldo e Luizão. Então, por enquanto é isso. Qualquer outra notícia a gente volta aí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos.